Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao grande debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Marta Suplicy e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmaram a saída dela da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura da capital paulista. Ricardo Nunes disse que traição seria uma palavra muito forte para classificar o encontro de Marta com o presidente Lula e tratou o assunto como página virada. Ela disse que aceitou, que havia conversado com o presidente Lula e que havia aceito. A conversa foi boa, né? O tempo inteiro ela falando do carinho que ela tem por mim, da administração, da boa administração. Foi mais de uma hora de conversa e desse tempo, além de grande parte do marido dela que falou, mas da parte que ela falou, sempre fazendo elogios às políticas públicas do governo. Acho que a página está virada, está a publicação do Diário Oficial. Evidentemente, quando eu tive a confirmação do que estava acontecendo, me coube a chamá-la para conversar e para entender, ela teve. Nossa relação é boa, foi secretária durante 3 anos no governo, fez um bom trabalho e são decisões, né, que as pessoas tomam e eu respeito. Agora, cabe a mim, como prefeito, evidentemente, tendo conhecimento dos acontecimentos, chamar ela, conversar e tomar a ação necessária e, de comum acordo, ela segue um caminho. Eu continuo seguindo o meu, cuidando da cidade, não vai abalar a questão do meu respeito e admiração por ela, né? Mas evidentemente não tinha como continuar numa situação dessa. Vamos ao debate. Caio, qual o impacto da aliança de Marta Suplicy com Guilherme Boulos na eleição em São Paulo? Olá, Leandro. Olá, Zé Eduardo. Olha, essa aliança ela tem indiscutível potencial eleitoral, mas ela esbarra numa questão ética muito sensível. E eu me explico, certo? Em abril de 2015, uma senadora da República, indignada com a cleptocracia instaurada pelo PT, enviou uma carta pública ao partido, solicitando aí a sua imediata desfiliação após mais de 30 anos de militância aguerrida. Então, com a palavra, a senhora Marta Suplicy, de então. Abre aspas. É de conhecimento público que o Partido dos Trabalhadores tem sido protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou, sendo certo que mesmo após a condenação de altos dirigentes, aqui uma referência ao Mensalão, sobrevieram novos episódios a envolver a sua direção nacional, uma referência ao Petrolão. Para mim, Marta, como filiada e mandatária popular, os crimes que estão sendo investigados e que são diário e fartamente denunciados pela imprensa constituem não apenas motivo de indignação, mas consubstanciam um grande constrangimento. Aqueles que, como eu, acreditaram nos propósitos éticos da Carta de Princípios do partido não têm como conviver com essa situação sem que essa atitude implique uma inaceitável conivência. Tenho me furtado a discursar e emitir minhas opiniões por me negar a defender um partido que não mais me representa, assim como a milhões de brasileiros que nele um dia acreditaram. E a Marta Suplicy, de 2015, ainda fez questão de pontuar. Sempre me pautei por princípios éticos inegociáveis. Será mesmo? Vamos ver, de lá para cá, mais de 14 bilhões de reais recuperados pela Justiça em razão dos crimes protagonizados pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2016, a Marta vota a favor do impeachment, né, e a ex-presidente Dilma Rousseff é afastada do cargo por crime de responsabilidade. E aí, para completar, todo mundo sabe, o Lula ficou 580 dias hospedado na Polícia Federal, lá na Superintendência de Curitiba, em razão das suas condenações por corrupção, por lavagem de dinheiro, isso até o STF determinar a anulação das suas ações penais. Ou seja, se a gente pegar de 2015 para cá, não houve nenhuma grande reforma ou transformação ética no Partido dos Trabalhadores. Pelo contrário, o Lula insiste na narrativa de que é inocente e mente reiteradamente sobre ter sido absolvido pela Justiça, pela STF, pela ONU, até pelo Papa. Portanto, chegou a hora de ver se os princípios éticos da senhora Marta são mesmo inegociáveis ou se eles podem ser comprometidos em nome da sua candidatura a vice na chapa favorita à Prefeitura de São Paulo. Afinal, para viabilizar, né, essa composição, em tese, ela precisaria se filiar novamente ao PT e esquecer todas as verdades que ela escreveu alguns anos atrás. É uma situação muito similar à enfrentada em 2022 pelo vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, que antes de compor a chapa com Lula da Silva, deu as seguintes declarações sobre seu futuro companheiro. Aspas, o Lula é retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites. Depois de ter quebrado o Brasil, o Lula disse
diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Então, assim como Alckmin, a Marta deve decidir se vale a pena sacrificar sua biografia em troca de poder. É um dilema que lembra bastante aquela máxima da saga Viking. O poder atrai os piores e corrompe os melhores. E ele só é dado a quem se abaixa para pegá-lo. Eduardo, qual o impacto da aliança de Marta Suplicy com o Guilherme Boulos em São Paulo? Bem, Leandro, Caio, é um privilégio, um prazer estar com vocês novamente. Essa discussão não é nova. Em primeiro lugar, me parece claro que há um impacto eleitoral positivo pró-chapa defendida e capitaneada por Boulos. Marta é uma pessoa que tem uma forte inserção na sociedade paulistana, foi prefeita, foi senadora e, portanto, tem um grande respaldo eleitoral. Mas há uma outra questão que eu acho que já foi reiteradamente batida e pisada, que é, num momento da conjuntura específica que o Brasil vive, a junção daqueles que nem sempre se entendiam e que se criticavam duramente. Por quê? Porque o campo político brasileiro, ideológico, ele foi traçado de uma forma hoje bastante diferenciada do que acontecia, por exemplo, em 2014. Nós temos hoje uma clara divisão entre democratas e progressistas, que nem sempre se entenderam, com pessoas que defendem posturas extremistas, anti-institucionais e até, por vezes, golpistas. Ou seja, há a necessidade dos setores democráticos e progressistas se compactarem, justamente para derrotar esse setor que foi ascendente a partir da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência da República e que começou a desafiar as instituições, desafiar a democracia com pautas retrógradas. Marta Suplicy, embora tenha críticas em relação ao PT, embora o PT também tenha críticas em relação a Marta, estão nesse mesmo campo, como Geraldo Alckmin e Lula estiveram. Então, natural que nesse momento da conjuntura eles se unam. Houve críticas, houve disputas? Claro que houve, como houve entre Fernando Henrique e Lula, etc. Mas há certas questões que são determinadas pela conjuntura. Progressistas e democratas não podem se desunir no momento de enfrentamento contra a democracia e pelas políticas que absolutamente negam valores humanos básicos. Então, essa chapa representa este movimento. Talvez se tivéssemos outro momento da conjuntura, essa chapa não fosse factível, mas agora é. Ou seja, ela é factível diante desta conjuntura eleitoral. Segundo ponto, é fato que Marta fez críticas duríssimas ao PT, mas no momento, Caio, em que a sociedade brasileira, em larga medida, era tomada por aquilo que nós chamávamos da mirabolante história da Lava Jato. Por que eu falo mirabolante história? Porque tudo isso foi destruído. Foi destruído porque mostrou-se de que maneira eram conduzidos aqueles inquéritos que levavam as pessoas a dizer que existiam provas condenatórias porque Sérgio Moro agiu de forma seletiva junto com o senhor Dallagnol na seleção dessas provas na primeira instância. Tribunais superiores foram induzidos a erro. Por quê? Porque as provas foram coletadas de forma parcial, de forma suspeita, de forma absolutamente seletiva e distorcida. Ou seja, houve um engano construído condenatório. E Marta, sem atentar para este fato, que alguns atentavam, é verdade, mas ela e muitos brasileiros não atentavam, de que havia uma ilusão construída a partir de um projeto político formado por um juiz, por um promotor e por outros que tinham o desejo de ascender ao poder. Sérgio Moro, inclusive, chega a mandar prender o presidente Lula, o que estava em primeiro lugar nas pesquisas, e depois aceita ser ministro Jair Bolsonaro, o beneficiado por essa decisão. Então, parece claro que as pessoas naquele momento se iludiram diante de um processo político que depois foi desmascarado. Desmascarado a ponto das cortes superiores declararem a suspeição do juiz Sérgio Moro, de anularem processos, como todos os dias vem acontecendo, porque entendeu-se que, como foram obtidas essas provas, mediante coação, mediante situações semelhantes à tortura, pessoas são iludidas em certos momentos históricos. É natural que isso aconteça. As revelações que Marta Suplicy deu, inclusive no processo de impeachment de Dilma Rousseff, e eu discordei frontalmente na época, porque já me parecia claro um conjunto de situações, são, na verdade, hipóteses que foram construídas a partir de mensagens que foram descontextualizadas, gravadas ilicitamente, e depois se provaram que não havia absolutamente nada. Inclusive, a presidente Dilma Rousseff nunca foi condenada em nenhum processo criminal, nunca foi condenada em nenhum processo de improbidade. Então, portanto, situações dessa natureza foram, com o passar do tempo, amadurecendo, sendo reveladas. Pessoas foram induzidas a erro. E eu acredito que Marta, naquela época, foi induzida a erro, o que não a descredencia como uma liderança forte do campo progressista democrático.
Marta sempre defendeu valores da transformação social e da democracia. Portanto, uma junção absolutamente natural nesta conjuntura. São as conjunturas que determinam as alianças. Ou será que Jair Bolsonaro, diante da falta de governabilidade, não se uniu ao Centrão? Aquele que os seus próceres diziam que, se ficar, pega Centrão. Lembram da música? Pois bem, é assim a vida da conjuntura política e natural que coisas dessa natureza aconteçam. Caio, o prefeito Ricardo Nunes ficou em desvantagem nessa mexida do tabuleiro eleitoral aqui em São Paulo? Já estava, né, Leandro? Falando aí do potencial eleitoral, foi assim que eu abri, né, meu argumento inicial. É preciso reconhecer que essa é sim a chapa favorita. Basta pegar o histórico recente, né? Uma análise, inclusive, matemática. Né? Se a gente for para a eleição de 2016, vejam só que interessante. Aquela foi a eleição que consagrou Haddad como o pior prefeito da história aqui de São Paulo. Né? Ele perdeu em primeiro turno, se não me engano, com 16% ou 17% dos votos. Foi uma votação pífia. Né? Nessa mesma eleição, a Marta teve 10% dos votos. Né? E isso é considerável, né? Lembrando, levando em conta que ela foi prefeita aí no começo, eu ia falar no começo do século, né? Nos anos 2000, já passou um tempinho, mas o mais importante é salientar as regiões em que ela ganhou. Você está dando risada. As regiões que ela ganhou, que são Parelheiros, né? A região sul, extremo sul aqui de São Paulo, né? Com 37% dos votos, e também no Grajaú, com 31% dos votos. Ou seja, existe aí uma memória afetiva do eleitorado com alguns programas que remontam aí à época dela, né? Então, especialmente o Centro Educacional Unificado, o CELS, né? Para ter uma ideia, o Haddad acho que tinha prometido construir 20 CELS, entregou apenas um, mas foi a Marta que começou isso, um programa bem sucedido, e também o bilhete único. Claro, a classe média em São Paulo não é tão satisfeita assim com Marta Suplicy, inclusive tinha um apelido de Martaxa, enfim, todas essas críticas aí que fazem parte da vida política aqui de São Paulo. Mas o ponto é o seguinte, você tem, no caso então da Marta, uma votação expressiva nas periferias, ela inclusive ganha, né, quer ver, ó, na Capela do Socorro, em Guaianazes, em Perus, em Jaraguá, em Cidade de Tiradentes, do Haddad, em 2016. Então, você tem essa informação. Em 2020, a eleição aqui em São Paulo ela vai para o segundo turno e o Guilherme Boulos tem 40% dos votos. Em 2022, ele é o deputado federal aqui do estado mais votado, uma votação muito expressiva, principalmente com votos na capital. E quando a gente pega a eleição estadual, né, o Haddad, apesar de ter sido, né, rechaçado pela população paulistana quando candidato à reeleição, diante do cenário de polarização, né, do anti-bolsonarismo, enfim, todos esses fenômenos que a gente observou, o Haddad ele ganha em São Paulo com 54% dos votos do candidato Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro, enfim. E, da mesma forma, o Lula, no segundo turno, tem 53% dos votos, superando aí os 46% do Jair Bolsonaro. Então, assim, o que está desenhado agora é uma situação muito cômoda para a candidatura do Boulos, especialmente com esse acerto com o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, realmente, ele teria que errar para perder essa eleição, porque tudo aponta para uma vitória tranquila e até esse movimento mesmo, né? Ele está compensando a sua biografia mais empobrecida e também a sua inexperiência, trazendo um quadro, né, que não é tão radical do ponto de vista político, a exemplo do que fez agora o Lula também com o Geraldo Alckmin. Né? Então, ele modera um pouco o tom ideológico da chapa e sinaliza para o centro e torna essa chapa mais palatável. Então, eu acho que realmente o prefeito sai perdendo com esse movimento muito hábil, né, do Partido dos Trabalhadores de reaproximação com a Marta Suplicy. Zé, você concorda com o Caio? O Fernando Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo? Não concordo. Eu acho que é um absurdo. O Fernando teve um papel muito importante na Prefeitura de São Paulo, teve grande desempenho e arcou com as consequências de uma conjuntura nacional adversa, criadas pela Lava Jato. Esse foi o fato. Ele não foi avaliado, foi avaliado num contexto que depois se desmascara.
né? Aliás, falar que o Fernando foi o pior prefeito da história, quando nós tivemos prefeitos como Celso Pitta e tantos outros, né, naquela época da máfia das propinas, que eu me lembro bem porque eu era vereador de São Paulo, é realmente uma profunda injustiça, a meu ver, com todas as vênias, né, o Caio, realmente com o Fernando, que foi vítima de uma conjuntura diversa, não de uma má gestão. Mas em relação aos resultados que foram apontados pelo Caio, aí sim eu concordo. Eu acho que há uma somatória de forças hoje em torno da chapa de Boulos que realmente torna uma chapa muito factível, muito viável. Primeiro, porque Marta acrescenta eleitoralmente de maneira substantiva a essa chapa. Segundo, porque simbolicamente se constrói a afirmação de um eixo democrático progressista que pode voltar a governar São Paulo. E isso polarizando com setores que eu chamaria não progressistas e não democráticos. Acho que esta situação eleitoral, mas simbolicamente representativa de uma compactação política, é extremamente positivo para a chapa Boulos-Marta, vamos chamar assim. Além desse aspecto, existe um outro importante movimento, que é o enfraquecimento da candidatura do Ricardo Nunes, né? São Paulo tem já uma tradição de dificuldade de reeleger prefeitos. Se salvo o melhor juízo, o único prefeito que conseguiu fazer o seu sucessor, vamos chamar assim, foi Paulo Maluf com Celso Pitta. Em geral, eu tenho alternâncias de poder. Claro, uma vez ou outra pode me escapar aí alguns exemplos, mas acontece a reeleição ou a indicação de um candidato apoiado pelo prefeito anterior. Mas na tradição histórica da cidade, eu tenho realmente uma alternância de poder. E Ricardo Nunes hoje está enfraquecido. Primeiro, que ele assumiu numa condição triste, que foi o falecimento do prefeito. Ele não tinha uma identidade, uma projeção de imagem que pudesse alavancar na gestão da cidade. Segundo, tinha algum tempo de gestão para fazer isso, não creio que tenha conseguido. E o que é pior para ele não conseguiu compactar o espaço conservador, que ainda tem disputas entre si de candidaturas que efetivamente se degladiam. Ou seja, a situação do prefeito Ricardo Nunes é muito ruim. Claro, do ponto de vista da sua performance pessoal, do ponto de vista da performance da sua administração e do ponto de vista da simbologia que uma eventual candidatura dele trará nesse momento da conjuntura brasileira. Ou seja, ele fica um pouco em cima do muro, tendo que digladiar com essa chapa, digamos assim, que eu chamaria, é minha linguagem minha, progressista democrática, com outras forças conservadoras não democráticas, e ele não consegue hegemonizar isso. Portanto, situação muito difícil do prefeito Ricardo Nunes. Mas a política é dinâmica e os processos eleitorais nem sempre seguem aquele destino que se antevê a priori. Vamos aguardar o que vai acontecer. Por favor, 15 segundos, porque isso é uma questão técnica. Parece subjetivo falar que é o pior prefeito de São Paulo já teve, mas aqui, Folha de São Paulo, Haddad tem pior avaliação em fim de mandato. O petista Fernando Haddad tem a pior avaliação já registrada pelo Datafolha entre os prefeitos de São Paulo que tentaram a reeleição. Segundo pesquisa do Instituto, a gestão Haddad é avaliada como ótima ou boa por só 14% do eleitorado. Ele teve só 16% dos votos, inclusive a própria Marta Suplicy se referia a Fernando Haddad como o pior prefeito que São Paulo já teve. 30 segundos. 14 segundos, exato. Então, se esse critério, Caio Lula foi o maior presidente da história, porque ele saiu ovacionado pela opinião pública e pelas pesquisas de opinião. Então, você não pode usar um critério de um lado e um critério do outro. O que eu estou dizendo é que, de fato, o que nós tivemos com o Fernando Haddad foi uma má avaliação, sim, na opinião pública e eleitoral, por força de uma conjuntura. Não é que ele teve um péssimo desempenho administrativo. Ele foi afetado por uma conjuntura nacional que foi bastante adversa. Essa é a explicação que dei. Senhores, vamos a um breve intervalo, mas no próximo bloco, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso debatem. O presidente Lula deve ampliar assentamentos após críticas do MST? A gente volta já.